Então, meninas, vamos iniciar nossa pintura. Eu vou iniciar com vocês fazendo a pele da nossa princesa. E aí, meninas, depois nós iremos fazer o cabelinho dela, tá bom? Então, e depois vai pra roupinha. Então, eu vou iniciar com essa misturinha aqui, que eu já tenho link aqui no canal, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu vou passar aqui na pele dela essa misturinha, tá? E aí, vocês vão ver o quanto que essa mistura é bem bonitinha, tá? Ela deixa a pele bem brilhosa e uma pele bem clara. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês que querem estar aprendendo a fazer essa mistura. Você está indo aqui na descrição que vai ter aqui como fazer essa misturinha, tá? Então, eu vou preencher, né, a bonequinha. Eu vou utilizar aqui um pincel bem pequeno, porque essa bonequinha ela tem um rostinho bem pequeno. Eu vou utilizar um pincel pequeno, tá? Sempre prestando atenção, gente, vocês tomando todo o cuidado para preencher, para não entrar no risco, tá? Eu vou preencher essa parte aqui do colo dela todo, tá? E com todo cuidado vou preencher tudo aqui e volto com vocês. Ó, preenchi. Agora eu vou fazer aqui a sombra com caramelo, tá bom? Também pegando pouca tinta no pincel, tá? Tomando todo o cuidado. E a gente vai preencher, ó, pincel, pouca tinta, limpa o excesso, tá? E aí, pincel pra fora, você vai, ó, colocando aqui, ó, nas bordas, porque a roupinha dela faz sombra aqui, ó, no busto dela, tá? Então, aqui a gente tem que colocar o caramelo pra sombra. Você também pode estar utilizando outra cor, tá? Pode ser o jatobá, uma cor mais escura, tá? A cor que você preferir. Então, a gente coloca aqui, ó, no busto dela, embaixo do pescocinho dela também, tá? Porque aqui, ó, faz sombra, então aqui também a gente vai colocar o caramelo, tá? Eu vou pintar outras bonequinhas e vou trazer outras cores de sombra que eu também costumo utilizar, tá? Então, cada vídeo que eu trouxer pra vocês, eu trago aqui uma cor de sombra diferente. Aí, a que você mais se agradar, você pode estar colocando na bonequinha de meio de vocês, tá? Então, fica muito bonitinha depois de pronta. E depois que seca, dá um brilho muito legal, ó. Vamos passar aqui também nessa parte. Pincel sempre pra fora, tá, gente? É tinta para a parte de fora. Eu vou pegar aqui esse pincel, que fica melhor pra tá espalhando a tinta. Olha só, ó, colocar pouca tinta, tira o excesso, pincel, ó, tinta de um lado só, do outro não. Então, meninas, olha só, tinta pra fora, a gente vai colocando aos poucos, tá? Porque colocando aos poucos dá pra consertar se você borrar, fazer alguma coisa, colocar muito, dá pra você consertar, tá bom? Então, sempre é bom colocar de pouco. Olha só como vai ficando bem bonito, tá? Ó, agora vocês vão esfumar bem, tá bom? Pra que essa tinta, ela una na outra e não fique marcado, tá? Quero só que fique sombreado. Vamos dar a luz, ó, com o branco, tá? Sempre é bom você colocar o branco pra dar a luz aqui no trabalho. Fica bem bonito, tá, gente? Coloca aqui nessa parte, ó, bem pouco. Também vai colocando aos poucos, tá? E vai, ó, esfregando bem, pra que una também, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho aqui de caramelo, ó, bem pouquinho, e vou dividir o colo dela, tá? Olha só, dá uma profundidade aqui no colo dela, tá? Olha só, fica bem legal. Então, depois, você pode estar aí, meninas, tá pintando da sua maneira, tá? Aqui é só para passar para vocês como é que eu faço. Algumas, tá? Porque sempre tem, cada boneca, a gente vai pintando de uma maneira diferente, tá? E aí, colocando a luz, tá bom? Ó. E também espalha bem essa tinta branca para não ficar marcado de branco, tá, gente? Só quero que dê a luz aqui no colo dela. Agora, eu vou preencher aqui o rostinho dela todinho com a nossa mistura. Preencher tudo e volto, tá? Ó. Também muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado para não ultrapassar ali, ó, pra parte de trás do cabelo. Não vou preencher os lábios e nem os olhos, tá? Ó.
Preenchi tudo, agora vamos dar a sombra aqui nessa boneca maravilhosa. Esse risco, ele é bem pequeno, tá? Poderia ter ampliado mais ele, mas aí na hora não tive ideia. Mas eu vou deixar esse risco disponível na minha página no Facebook, tá? Vou deixar o link aqui. E aí, meninas, quando vocês forem imprimir, vocês ampliem bem, tá? Ele, para que ele fique um desenho maior, tá bom? Então, mas aqui também tá perfeito esse tamanho, tá? Para um pano pequeno, ele tá perfeito. Agora, esse meu pano aqui, ele é de tamanho de 50 por 75. Mas se vocês forem pintar num pano de 40 centímetros de largura, ela fica bem bacana. Olha só, passando e sempre sombreando, tá? Vamos marcar bem esse rosto. Porque depois que seca, essa tinta ela vai sumir um pouco, tá? Depois que ela secar. Vai sumir um pouco. Então, vamos aqui, ó, misturar bem pra não ficar marcado, tá, gente? Sempre tirando o excesso no pratinho, tá? Aqui vai ter bastante sombra, porque aqui tem um chapeuzinho dela e tem o cabelo, né? O cabelinho fica um pouco aqui em cima da testinha dela, então aqui tem sombra. E vamos misturar bem. Sempre tem que misturar bem, tá? Misturar bem pra unir uma tinta na outra, pra não ficar tão marcado. E fica perfeito, tá? Muito perfeito. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, tá? Tô fazendo aqui parte por parte, porque eu quero que vocês entendam bem, tá? Então, aí a gente vai acrescentando, gente, aqui onde você achar que tem que escurecer, você escurece. Agora eu vou fazer aqui o narizinho dela com vocês, tá? Boto sempre pouquíssima tinta, tá? É porque aqui não tá dando muito pra vocês verem o risco do narizinho, mas vocês pintando aí, quando vocês forem pintar, vai dar pra vocês verem onde tá o risco, tá? Eu usei aqui um carbono preto, então dá pra ver bem, ó. Então, eu vou contornar esse narizinho todinho, tá? De caramelo. E depois eu venho, limpo o pincel e venho esfumando essa tinta. Agora, eu limpo o pincel e vim aqui, ó, esfumando essa tinta. Só quero que fique profundo aqui essa parte pra marcar o narizinho dela, tá? E isso aqui a gente vai fazendo aos poucos. Fazendo de pouco, tá? Que vai dar certo, super certo. Olha só. Aí a gente vai consertando, onde você vê que precisa arredondar mais, você arredonda. Ó, vou pegando de pouco, vou colocando sempre de pouco, tá? Sempre de pouco pra não manchar muito e não ter como não consertar, tá bom? Ó, o narizinho dela, vou botando aos poucos e vou esfumando essa tinta. Vou limpar meu pincel e agora, menina, ó, vou passar aqui na boquinha, tá? Que também nós tem sombra, tá? Que é a parte aqui, essa parte aqui no queixo também tem um pouquíssimo de sombra. E aí a gente vai esfumando, aos poucos a gente vai conseguindo tá dando vida a essa pintura. Cada pessoa tem uma maneira super pessoal de pintar, tá, gente? Aqui é apenas uma dica. Então, vamos passar aqui, ó, nessa parte aqui do olhinho dela, que tem sombra, tá? É a profundidade aqui dos olhos. Então, aqui também nós vamos colocar o caramelo, olha só. Também vamos colocar de pouco, tá? Colocando de pouco a pouco e vamos vendo se pode colocar mais, onde precisa colocar mais, então a gente coloca aos poucos. Agora vamos aqui, ó, unir bem essas tintas uma na outra, tá? Pra não ficar marcado, tá, gente? Só pra dar profundidade. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, ó, bem pouquinho de branco, e vou acrescentando aqui na minha pintura, ó. Sempre tiro o excesso, tá, no prato, pra tá colocando. Vou passar aqui no queixinho dela, tá? Pra dar luz. Ó, nós vamos
misturando essa tinta. Coloca aos poucos, ó. Coloca aos poucos que aí vai ficando super legal, tá bom? Bem perfeito. Então, você, ó, bem pouquinha tinta. Eu vou passar agora no narizinho dela. Ó, passar aqui nessa parte aqui da boquinha. Narizinho, tá? Pra dar luz. Narizinho. E aí, você vai modelando do seu jeito, gente. Do seu jeito, do jeito que você achar que fica mais bonito. Você vai modelando, tá? Isso depende se é algo muito pessoal, tá bom? Só tô mostrando pra vocês como é a maneira que eu faço. E aí, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E vai montando a sua bonequinha da sua maneira, tá bom? Aqui nos lábios dela tem luz, tá? Ó. E aí, eu vou puxando essa luz aqui pra bochecha dela, tá bom? E aos poucos vai ganhando vida, gente. Ó, aqui embaixo dos olhos tem luz e eu puxo pra bochecha. Fica assim, meio espantado, mas essa tinta branca, ela vai secar bastante. Quando ela secar, ela vai sumir bastante, viu? Então, a gente tem que dar uma luz bem bacana, não é pra ficar marcado de branco, mas tem que dar uma luz bem legal nela, porque essa tinta branca, depois que seca, ela some bem aqui do tecido. Ó, embaixo dos olhos, eu puxo pra bochechinha dela, não jogo pra cima onde eu fiz a sombra, tá bom? Olha só, presta atenção pra não sumir a sombra. Se você tirou muito a sombra, depois você vem com o pincel com um pouquinho de caramelo e vai consertando, tá? Por isso que eu digo pra vocês passar aos poucos. Ó, aqui essa parte acima de onde nós colocamos a sombra, que é a testa, tem um pouco de sombra aqui nessa parte, tá? de luz, tá? Então, aqui nós também ainda vamos dar uma luz aqui na testa dela, tá? Lembrando aos poucos para não tirar sombra, tá bom? Depois que secar, vocês vão ver como é que fica lindo aqui, essa maneira de dar a luz, de dar a sombra. Ó, aí quando vocês verem que saiu muito, ó, a sombra, vem retocando, tá bom? Aos poucos, ó, pode vir retocando sem problema nenhum, ó. Vem retocando essa sombra, tá? Ó, que é muito, como é que eu digo? É calma, né? A gente tem que pintar com calma, aquele cuidado. Isso é algo tão relaxante, né? Então, tem que ser com muito cuidado na hora de pintar. Ó, vou espalhando bem, viu como já ficou aquela profundidade no rosto? Fica bem legal, gente. Olha só. Vou passar mais aqui. Se ficar muito escuro, a gente lava o pincel e volta aqui, ó. Lava o pincel, volta retocando, tá bom? Ó, agora eu vou espalhar bem por aqui. Com todo a delicadeza, tá? Vou lavar o pincel. E volto novamente aqui, ó. É uma dica pra vocês. Vocês veem que ficou muito forte, lava o pincel, volta. Vou dar mais uma escurecida aqui embaixo do pescoço dela, tá bom? Ó. Tá vendo como eu digo, depois que a gente vê onde que tá faltando, a gente volta, retoca. Tá bom? Ó, sempre retocando, tá bom? Olha como ficou. Ficou muito lindo. Tá vendo? E vamos esfumando bem para essa tinta se unir e dar aquele toque especial. Olha só como ficou lindo. Ficou muito bonito, gente. Ó, vou escurecer mais um pouco aqui, porque aqui tem que ter bastante sombra, porque aqui é o chapeuzinho e o cabelinho dela. Então, tem que ter uma sombra aqui, nessa parte. Olha só, ficou linda, gente. Agora, eu vou passar um pouquinho aqui na orelha dela, tá? Bem pouquinho, ó. Ela tá com a orelhinha bem aqui. Eu vou só contornar bem de leve, tá? Ó, a orelhinha dela. E depois vai vir o cabelinho, tá? Ó, bem pouquinho.
Usa um pincel bem pequeno, tá? Para vocês fazerem essas partes menores com um pincel menor, tá bom? Só para marcar. Agora vamos fazer os olhos dela e a boquinha, tá bom? Eu vou usar aqui, meninas, nos olhos eu vou usar o branco, vou usar o azul turquesa e vou utilizar também o azul marinho, tá? Então, eu vou, meninas, preencher com branco aqui, essa parte de fora do olhinho dela, tá? Vou pegar um pincel pequeno, tá? Como eu já disse pra vocês, áreas menores, pincel menor, tá? Ó, vou preencher essa parte de fora do olho dela. Olha só como a pele tá com aquele brilho, ó. Depois que secar, gente, dá um brilho maravilhoso e um cheiro maravilhoso, tá? Olha só, vou pintar aqui essa parte de fora do olhinho, bem, com bastante cuidado, tá? Que o olhinho dela é bem pequeno. Então, vou preencher tudo. Ó, bem devagar. Olha só como vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal, tá? Agora, eu vou pegar o azul turquesa e vou passar na bola, nessa bolinha aqui, ó, maior do olhinho dela, tá? Eu vou preencher, depois eu uso o azul marinho. Primeiro, eu vou usar o azul turquesa, tá bom? Ó, pego pouca tinta no pincel, sempre colocando aos poucos, tá? Pra não exagerar. Eu vou pegar de baixo e vou puxar pra cima. Ó, eu passo na área de baixo e puxo pra cima, tá? Sempre assim. Essa é uma das maneiras que eu faço o olhinho das minhas princesas. Agora eu pego o azul marinho, tá? E vou pegar, ó, pouca tinta também, vou colocando aos poucos. Ó, bem pouca. E boto de cima, ó, vou passar aqui de cima pra baixo, tá? Ó, de cima, puxo pra baixo. Olha só, passo aqui em cima e puxo o excesso pra baixo. Não vou cobrir o azul de baixo todo, tá? Não é para cobrir todo o outro azul que nós colocamos. É só para escurecer um pouco mais a parte de cima e embaixo vai ficar mais claro. Ó, ficando assim, tá bom? Se precisar escurecer mais, se escurece mais, sem problema. Aí na hora, como eu tô falando pra vocês, aí na hora vocês vão vendo qual a maneira melhor que vocês querem o olhinho, tá? Agora, meninas, eu vou pegar meu pincel filete. Vou pegar o pincel filete e nós iremos agora fazer os detalhes do olhinho dela, tá? Eu vou fazer aqui, meninas, dar uma luz aqui no olhinho dela. Então, eu vou pegar pouca tinta no pincel e vou, ó, dar uma luz aqui, assim que eu gosto de estar fazendo, tá? Não são todas que eu faço, mas eu gosto de dar essa luz aqui. Esse branco também, depois que ele seca, ele vai sumir um pouco mais do que tá aqui, tá? Então, ele vai sumir mais. Aí, meninas, nós vamos limpar aqui o pincel e eu vou pegar aqui, ó, e vou ajeitar aqui, vou puxar, tá? E aí, nós vamos pegar nosso preto, tá? Eu vou pegar o preto e vou fazer os detalhes do olho dela também. Vou pegar pouca tinta, tá? E vou fazer aqui a bolinha aqui bem do meio, ó, a bolinha preta do olho dela. Ó, bem devagar, porque preto, né? Preto é difícil. Então, agora, eu vou pegar mais preto. E vamos fazer aqui, ó, delinear o olhinho dela. Tá bom? Vai colocando de pouco.
Ó, bem pouca tinta. Ó, bem com cuidado, tá? E aí, você puxa os cabelinhos como você preferir, tá bom? Como eu já disse pra vocês, cada um tem uma maneira, né? Então, a gente vai puxando aqui, ó, os cabelinhos. Quantos fios vocês quiserem tá puxando. Vou fazer aqui a sobrancelha dela, não vou fazer grossa, tá? Vou fazer bem fina. E puxar aqui a parte de baixo também. Então, ó. Então, olha só. A gente delinha da maneira que a gente preferir, tá? Agora, do jeito que eu fiz esse, eu vou fazer o outro, tá bom? Olha só como ficou. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a boquinha dela. Eu vou fazer com vermelho carmim, com uva, tá, gente? Eu tô sem o vinho. E vou passar aqui a bochechinha dela, um rosa. É um rosa chá, tá? Eu esqueci de estar fazendo depois que a gente terminou a pele, mas não tem problema, tá? Eu vou pegar um pouquinho de rosa chá e vou colocando aos poucos na bochechinha, tá? Ó, espalhando bem, a tinta ainda tá molhada ainda, dá pra fazer. Ó, vou espalhar bem, porque eu não quero pra marcar, eu quero que fique rosado somente, tá? E aí, a gente vai colocando aos poucos e vai espalhando a tinta. Tá faltando eu fazer outro cabelinho, outra sobrancelha dela, depois eu faço, tá bom? Fazer logo aqui a bochechinha e a boquinha com vocês. Olha só. Muito linda. Aí você vai colocando aos poucos, você vai ver se você quer mais rosado ou não. Aí você vai colocando aos poucos, tá bom? Vamos fazer agora a boquinha dela. Eu vou pegar um pincel bem pequeno e vou preencher a boca dela com o vermelho carmim, tá? Então, eu vou preencher a boquinha dela. Vou colocando aos poucos, cuidado para não fugir do risco, tá? Vai colocando de pouco. Se você quiser estar usando o pincel delineador, o pincel menor, o pincel filete, você usa o pincel filete, tá bom? Que também dá super certo de fazer com o pincel filete, que vai colocando aos poucos e não vai fugir do risco. Então, ó, preencher bem, tá? Pra não ficar, depois que seca, se você não bota bastante tinta, depois que seca, ele vai aparecer aquele defeito no tecido. Então, você tem que preencher bem, tá? Ó, preenchi. Ainda dá pra me ver o meu risco, tá? Aí, meninas, agora nós vamos dar a sombra nessa boquinha. A sombra, né, eu vou utilizar o uva. Vou mostrar pra vocês, eu tô sem vinho. Eu vou utilizar o uva aqui pra fazer essa sombra. Vou colocar pouco, tá? Eu vou colocar, meninas, ó, só de um lado do pincel, eu vou colocar na parte de baixo dos lábios. Então, ó, vou passar aqui na parte de baixo, né? Só pra marcar, porque os lábios de cima faz sombra nos lábios de baixo, tá, gente? Aqui, ó, pra dar profundidade da boca dela. Então, eu sempre gosto de dar essa profundidade bem aqui no meio, tá? Agora, eu vou pegar o branco e vou dar a luz nesses lábios, tá? Eu vou passar aqui, ó, embaixo aqui, aonde nós colocamos o uva, tá? Não vou tapar o uva, tá? É só pra marcar os lábios de cima, tá bom? E aí, agora nós vamos fazer a parte de baixo, tá? A parte de baixo eu passo aqui na ponta, aqui, ó, tá? Pra marcar também os lábios de baixo. E olha só como vai dando vida aos lábios, né? Olha só. Agora eu vou passar um pouco de uva aqui na parte de cima. Se você quiser, ó, usa um filete, que fica bem legal também. Ó, vamos delinear esses lábios, tá? Ó, vou passando de pouco e vou delinear os lábios, dando forma neles, tá? Ó, eu sempre gosto de fazer esse cantinho aqui da boca. Ó, vamos delinear, marcando mais os lábios, tá?
Vocês vão ver o resultado dessa pintura, como vai ficar linda, tá bom? Gente, lembrando a vocês que as minhas pinturas são para iniciantes, tá? As meninas aí que estão querendo iniciar na pintura. É uma pintura bem fácil, bem rápida, tá? Bem para iniciante mesmo. Ó, vou passar aqui na parte de baixo novamente, né? Pra tá dando aqui uma forma nesses lápis, tá? Olha só como ficou linda. Meninas, aguardem a segunda parte, tá bom? Em breve eu vou soltar a segunda parte pra vocês. Então, beijo, gente. Olha só, ficou bem legal, tá? Então, ó...